E aí pessoal, no último vídeo eu recebi um comentário de um inscrito / seguidor falando que ele vai começar, né, a comprar sats esse ano. E eu decidi fazer um vídeo assim com dicas que eu gostaria de ter recebido quando eu comecei no Bitcoin. Que assim, como vocês sabem, eu comecei no Bitcoin em 2023, tive um prejuízo do cacete que poderia ter sido evitado. Então eu separei aqui 5 dicas, tá? Para quem está começando no Bitcoin e eu gostaria de verdade de ter recebido no início. Bom, primeira dica aqui, que é essencial, acredito assim, não só no Bitcoin, quanto, cara, na sua vida financeira em geral, qualquer tipo de investimento que você for fazer em geral, tenha uma reserva de emergência. E cara, eu sei que muita pessoa, principalmente os mais jovens, não vão levar tão a sério essa dica assim, porque é bem chata na real. Eu, pelo menos, quando eu estava fazendo a minha reserva de emergência, eu achava um processo extremamente tedioso, porque eu sou um cara que gosta de renda variável, né? Então, cara, eu queria começar logo a comprar Bitcoin, comprar ação, comprar fundos imobiliários na época, né, que eu diversificava, como eu disse. E a ideia de ter que juntar dinheiro lentamente, pouquinho todo mês, era muito tediosa para mim. E em algumas situações eu até fiz um estilo de troca, né? Eu colocava, tipo, por exemplo, 80% para reserva de emergência e 20% para os investimentos de renda variável. Justamente porque eu não conseguia suportar o tédio, que era ficar na renda fixa, ficar ali juntando reserva de emergência, enfim. Só que até hoje, assim, eu percebo que eu só aguentei segurar Bitcoin nos momentos de queda e até mesmo ter capital para comprar Bitcoin quando ele caiu, por exemplo, agora nessa queda aí de mais de 50%, justamente por conta da reserva de emergência, cara. Se não fosse a reserva de emergência, eu não conseguiria ter essa paz de espírito. E é uma coisa que eu já vi uma influenciadora, se não me engano, falando assim que se ela pudesse dar uma dica para ela do passado, seria essa. Seria tipo, deixe a sua reserva de emergência em Bitcoin. E cara, não faça isso de maneira alguma, porque, cara, agora que a gente sabe que o Bitcoin já subiu 300, 200%, é muito fácil olhar para trás e falar tipo, nossa, eu deveria ter deixado a minha reserva em Bitcoin. Porque a gente já sabe que ele vai subir. Então, tipo, porra, se eu soubesse que o Bitcoin vai subir mês que vem, se eu soubesse que ele vai subir 15%, eu colocaria tudo que eu tenho no Bitcoin agora para pegar esses 15%. Mas como a gente não sabe o que vai acontecer, você não pode estar disposto a ver a sua reserva de emergência derretendo os 50%, que é o que aconteceu com o Bitcoin recentemente. Então, não tem essa de, eu queria ter deixado minha reserva de emergência em Bitcoin. Não, reserva de emergência é uma coisa e Bitcoin é outra. E lembra também das coisas que eu já falei no Instagram sobre a lei de Gresham, né, que a gente gasta a moeda, o dinheiro mais fraco primeiro e entesoura o dinheiro mais forte. Então assim, cara, a última coisa que você quer fazer é gastar Bitcoin. Então não tenha sua reserva de emergência em Bitcoin. Faça sua reserva de emergência aí tranquilo primeiro. Depois que você tiver ali de 6... É o mínimo 6 meses e o ideal é 12 meses do custo de vida, do seu custo de vida. Depois que você conseguir isso, aí sim você começa a pensar em Bitcoin. E vem outra preocupação, que é justamente a dica 2. Que você precisa saber o que você quer com esse Bitcoin. Porque existem 2 maneiras de comprar Bitcoin, que é com KYC e sem KYC. E a maioria dos influenciadores assim que eu vejo por aí, já vi vários, né? Eles falam assim, putz, comprar Bitcoin por corretora não vira. Comprar Bitcoin por corretora é errado e eu não recomendo ninguém. Só que uma coisa que é pouco falada aqui na internet é que depende muito do seu objetivo, cara. Se você quer comprar, tipo, o Bitcoin para no futuro pegar a valorização dele e, sei lá, dar de entrada em um apartamento ou comprar um carro, comprar uma moto, coisa do tipo, cara, faz muito mais sentido você comprar com KYC já. Porque assim, de qualquer maneira, você vai ter que declarar a origem daquilo. O governo não vai deixar você simplesmente comprar qualquer coisa que você quiser e não vai querer saber da origem, vai fechar o olho para isso, não. Você não vai conseguir comprar nada com Bitcoin sem KYC. Ou vai ter que fazer vários trâmites, que no meio desses trâmites vai vir mais taxa, vai vir alguns impostos. Então assim, não tem como escapar totalmente
dessa questão se você quiser comprar alguma coisa. Se você quiser realmente viver aí de aluguel sem ter nada na sua vida, aí sim faz sentido, porque você consegue até que viver assim com saldo de Bitcoin sem KYC. Mas você precisa ter isso definido, porque dependendo da sua resposta, a sua postura vai mudar completamente, entende? As suas escolhas vão mudar completamente. Porque se você realmente, cara, quer ter uma família, quer ter uma casa, quer ter um carro, você vai ter que ter tudo regularizado. Então por que você não pega todo esse dinheiro, né? Porque querendo ou não é dinheiro que você está gastando em taxas e coisas do tipo, e simplesmente compra em corretora. Entende? Porque aí quando você for usar para comprar alguma coisa de mais valor, já vai estar tudo regularizado, você vai conseguir declarar tudo certinho. E eu não tinha muito bem essa ciência, eu até um tempo atrás não tinha nem pensava direito sobre isso, né? Por que eu estava comprando sem KYC e por que eu compraria com KYC? Porque são duas coisas e as duas coisas têm uma função diferente. Hoje em dia, eu recomendaria sim você avaliar os seus objetivos e ter, por exemplo, 80% de Bitcoin com KYC e 20% sem KYC. Esses 20% sem KYC, você vai utilizar como se fosse para emergências mesmo. Tipo, vamos supor que o Brasil virou uma ditadura e você teve todas as suas contas bloqueadas e agora está sem dinheiro algum. É nessa hora que o Bitcoin sem KYC comprado com o dinheiro vivo, ele te salvaria. Porque aí você vai ter alguma coisa ali para emergência realmente. Não é um dinheiro que você vai querer comprar um carro, por exemplo. Não é um dinheiro que você vai doar um apartamento, por exemplo. Não, esse dinheiro você vai deixar na corretora, porque se alguém perguntar a origem, quiser saber de alguma coisa, já vai ter tudo declarado. E ouve muito bem essa dica, porque não é uma dica que muitas pessoas dão e vai te poupar muita dor de cabeça. Porque agora pode não estar dando dor de cabeça para essa galera que está comprando sem KYC. Mas como elas não têm os objetivos dela identificados e nem elas sabem o porquê que elas estão comprando sem KYC, no momento que elas quiserem utilizar aquele Bitcoin como se fosse um Bitcoin com KYC, né, para fazer qualquer coisa no sistema tradicional, ela não vai conseguir. Porque ela não vai conseguir declarar de maneira alguma a origem, como que ela comprou, quem vendeu para ela, o horário, o dia, ela não vai saber de nada. Então, identifique muito bem se você vai querer, para que você vai querer utilizar esse Bitcoin no futuro e faça o seu trade-off, tá? Com KYC ou sem KYC. A dica número 3 é reconheça que Bitcoin não é investimento. Porque assim, antigamente, quando eu investia no Legacy ainda, quando eu comprava ações, fundos imobiliários, coisas do tipo, eu enxergava o Bitcoin, como eu disse, apenas como mais um ovinho ali na minha cestinha, para diversificar o meu patrimônio. E a partir do momento que eu reconheci que Bitcoin não é investimento, e na verdade Bitcoin é dinheiro, a minha vida ficou extremamente simples. Porque assim, eu não preciso ficar me estressando, quebrando a minha cabeça para tentar ter um rendimento maior, para tentar ter uma valorização e compensar a inflação em investimentos. Não tem problema você investir, tá? Não tem problema você investir em empresas, não tem problema você investir em fundos imobiliários. Só que você tem que reconhecer que na verdade Bitcoin é dinheiro. E depois que você reconhece isso, que Bitcoin é dinheiro e não investimento, você começa a voltar a ser poupador. Você deixa de ser investidor e você passa a ser poupador novamente. E cara, é bem simples na verdade. Você só precisa trabalhar, gastar menos do que você ganha e poupar em um dinheiro forte. Basicamente isso. Quando você está comprando Bitcoin, você não está investindo em um ativo que é diferente, um ativo novo do mercado, não. Você está pegando um dinheiro fraco e trocando por um dinheiro forte. E depois que você percebe isso, você fica com uma paz muito, muito, muito grande. Mas também tem outro ponto, que é a dica número 4, que para fazer isso com sucesso, para você tratar Bitcoin como dinheiro e conseguir segurar ele a longo prazo, e verificar os seus benefícios, né, da rentabilidade, enfim, no seu poder de compra, é justamente a dica número 4, que é pense a longo prazo. Não adianta absolutamente nada você comprar Bitcoin, entender o que é Bitcoin, ter tudo certinho lá, com KYC ou sem KYC, e não entender que você precisa segurar ele a longo prazo. O Bitcoin é um dinheiro que está novo no mercado.
Ele não é um ativo que já tem um histórico no mercado. Não, ele está passando pelas fases da monetização. Nesse exato momento que a gente está agora, ele está sendo testado como uma reserva de valor. Então, como a adoção dele ainda está muito pouca, né? Ainda está muito cedo na curva de adoção, obviamente a gente vai ter volatilidade. A volatilidade vai ser sim alta. Então, quando você já tiver ali a sua reserva de emergência, vamos supor, você já tem 10 mil reais guardados, cara, todo Bitcoin que você comprar, bota na sua cabeça que você vai segurar ele para o longo prazo, que é um dinheiro que você não vai precisar por pelo menos 3 anos. Porque se você for para o Bitcoin pensando no curto prazo, você pode quebrar a cara, cara. Quantas vezes eu falava, não, agora eu tenho certeza que o Bitcoin vai subir, eu vou comprar esse mês e mês que vem vai subir, eu vou lucrar. Porra, não dá certo, não dá certo. Sabe por quê? Porque você pode até acertar, o Bitcoin pode até de fato subir de um mês para o outro. Mas adivinha, você não vai vender, você vai achar que não, ele vai subir mais, agora ele sobe mais. Então eu vou esperar um pouquinho mais para vender. Aí depois você vai falar, putz, subiu mais, mas agora ele vai subir mais. E o que acontece é que você não segue o seu plano e você nunca vende. Agora no longo prazo não, cara, se cair, foda-se, se subir, tô nem aí também, sabe? Tipo, compra Bitcoin, guarda certinho e pensa no longo prazo, que você vai colher os frutos, independente da volatilidade. Ninguém que segurou o Bitcoin por mais de 3 anos teve algum tipo de prejuízo. Então, quando você começar no Bitcoin, começa com essa mentalidade de eu quero o bagulho para o longo prazo. E a dica número 5, que também é extremamente importante para a dica número 4, que é de longo prazo, se você for realmente guardar, comprar Bitcoin para o longo prazo, invista em uma boa carteira fria. Existem várias carteiras frias por aí hoje em dia no mercado. A que eu particularmente recomendo e utilizo é a Crux, é uma carteira que vem no Cold Kit, que é um kit completo de autocustódia, já fiz vídeos sobre aqui no canal. Só que tem algumas opções mais econômicas, que eu não uso mais hoje em dia, já usei, por exemplo, o setup Tails mais Electrum, que você faz basicamente no pendrive. Eu não utilizo hoje em dia, porque eu acho que é um setup que você ainda precisa confiar em muitos pontos de falha para fazer ele. Porque assim, você precisa confiar que o pendrive não está infectado, que o seu computador não está infectado, que a sua internet não está infectada, que o aplicativo que você baixou não está infectado. E claro, você pode verificar tudo isso? Você pode verificar tudo isso. Agora a questão é, será que você vai verificar tudo isso? Porque não é todo mundo que é programador, que consegue verificar essas coisas. A grande maioria das pessoas não vai verificar. Ela vai simplesmente acreditar cegamente ali que ela comprou o pendrive ali no Mercado Livre e vai acreditar que o fornecedor é honesto o suficiente para não instalar nenhum malware ou coisa do tipo ali. Então assim, como grande parte das pessoas não vai verificar nada e não vai ter essa atenção extremamente cuidadosa com todos os detalhes, cara, compra uma coisa que já é comprovadamente segura. A Crux, por exemplo, é um software aberto. É de código aberto, auditável. E não tem nenhuma possível conexão ali com a internet. Não é um aparelho que tem Bluetooth, não tem Wi-Fi e nenhuma coisa do tipo, só tem a câmera ali para você assinar as transações, enfim. É a carteira que eu recomendei, se você quiser dar uma olhada lá no vídeo, porque vale muito a pena. Qual é o ponto que eu quero trazer aqui? Escolha uma boa carteira fria. Não tente economizar numa carteira fria, não tente cortar pelo caminho mais rápido, não tente fazer uma carteira fria pelo celular, não dá certo. O que você precisa fazer é diminuir os pontos de falha. E carteiras frias pelo pendrive, pelo celular, tem muitos. Novamente, você consegue verificar todos eles, mas não é todo mundo que vai fazer isso. E todo mundo sabe disso. Todo mundo só acredita no que as pessoas falam aí pelos vídeos na internet e ninguém verifica realmente por conta própria. Então, se for pegar uma carteira fria, escolha com sabedoria, não fique com dó de investir em uma carteira fria boa, porque se você for segurar Bitcoin para o longo prazo, seu melhor amigo vai ser a carteira fria. Você não vai conseguir sobreviver no longo prazo sem uma carteira fria. Bom, essas foram as dicas, foram as 5 dicas que eu gostaria de ter recebido, tá, quando eu comecei, e a última em específico, porque eu demorei um tempo para comprar uma carteira fria. Mas enfim, espero que tenha sido útil aí para vocês. Espero que essas dicas foram boas. Se eu tivesse ouvido isso antes, teria me poupado muita dor de cabeça e eu teria muito mais satoshis do que eu tenho hoje em dia. Bom,
Se você gostou do vídeo, deixa o like, deixa aqui nos comentários se tiver alguma dúvida ou alguma sugestão de vídeo também. Se inscreve no canal para mais vídeos como esse. Muito obrigado pela atenção e te vejo no próximo vídeo. Tamo junto, rapaziada.